Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 15ª aula deste módulo sobre o acusativo, tratando especificamente agora sobre os acusativos duplos. Na última aula nós tratamos sobre verbos que tratavam sobre expelir, como sobre enviar também. Nesta aula nós continuaremos tratando sobre alguns outros verbos, alguns outros tipos de verbos que costumam tomar duplos acusativos de objeto e complemento. Então, tendo falado sobre isso, é importante a gente ter em mente todas essas classificações que a gente tem apresentado, mas não significa que qualquer vez que você vê alguns desses tipos de verbo, por exemplo, verbos que dizem respeito a expelir, como a gente colocou, não significa que o verbo, por exemplo, o verbo ekbalo, como a gente colocou na última aula, verbo que significa eu expulso, mas no caso lá foi tratado como odiar o nome de vocês como maligno, né? Então, era a ideia de o verbo era ekbalo e a construção era to onoma Então, a ideia do nome, né? Poneron, neron. Então, a ideia é como se na verdade era ton, onoma, né? Exatamente. Então, era o nome deles como maligno, como um nome que deveria ser rejeitado, né? Enfim. Então, ali nós tínhamos o verbo ekbalo, que diz essa ideia de odiar, de expelir, né? De não querer isso perto de você. Então, não significa que toda vez que você vira um verbo como esse, ele vai tomar esse tipo de construção de acusativo duplo, certo? Significa que toda vez que você vira o verbo ekbalo, ele vai ter essa construção a seguir. Não necessariamente, pelo contrário, né? Algumas vezes o ekbalo vai tomar simplesmente um acusativo, em que ele tomará o seu objeto. Algumas vezes, sim, ele vai ter dois acusativos, e aí você precisa trabalhar com isso. Outro ponto é você ficar ligado aí, se você tem dois acusativos e você tem o hos, que significa como, então você já fica ligado também que possivelmente se trate de uma construção acusativo duplo de objeto complemento, já que o hos significa como, né? Então, no grego, eu quero que você lembre disso. No grego, na verdade, não é que você precise memorizar todas as palavras. O que você precisa mesmo é de prática. Por quê? Porque com a prática você fica mais habituado a certas palavras que vão aparecendo. O hos significa como. Talvez, em tantas vezes que você vai vendo ali no texto, a palavra acaba tomando uma certa frequência para você e ela não se torna assim tão difícil de ser analisada como poderia ser de outra forma. Então, o que eu quero dizer para você é que você seja um pouco mais ligado quando você estiver estudando aí, para que os seus olhos se abram, né? Quando você estiver analisando um texto, algumas palavras você não precisa ter passado por elas para saber o que elas significam. É só você perceber ali, o hos significa como, eu tenho dois acusativos. Então, provavelmente eu tenho ali uma construção com um verbo e dois acusativos, sendo eles então objeto e complemento. O que eu quero lhe abrir os olhos é para isso. Às vezes o que a gente precisa é de um pouco mais de atenção, de observação. Mas tudo isso vem com a prática, com a análise do texto grego na sua frente ali. Então, uma dica que eu tenho para dar para você também é para que essas aulas aqui elas façam sentido dentro do seu dia a dia, né? Como alguém que ensina a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus. Então, quando você for ensinar em uma reunião de estudo bíblico ou nos seus próprios sermões, o que você precisa lembrar
é que o texto que você está ali expondo, ele precisa ser analisado na língua original, e se você tem chegado até aqui, né, neste 7º módulo, significa que você leva a sério a língua grega, então, e leva a sério também, obviamente, a forma como você estuda o texto grego, estuda as escrituras para expor. Então, sendo assim, utilize o grego no seu sermão, ou seja, não é que você vai lá para o púlpito falar do grego, mas aquela exposição que você está fazendo dentro daquele livro, dentro daquela carta do Novo Testamento, ou do Evangelho, não sei. Aquilo precisa fazer sentido dentro do que você está estudando. Então, analise sintaticamente os acusativos, os genitivos, os dativos, se você tem um pouco mais ali de tempo. Se o tempo está bem escasso, então você pega pelo menos as palavras-chave para que você entenda por que aqui eu tenho um acusativo e que tipo de acusativo é esse. É esse o ponto aqui que eu preciso salientar para você, para que não se torne algo tão genérico aí, tão teórico, ok? Muito bem. Tendo colocado isso, vamos aqui para os verbos, outros tipos de verbos, como nós temos aqui. Agora os verbos considerar ou reputar, né, com essa ideia, verbos que têm essa ideia. Filipenses 3, versículo 7, texto excelente aí, maravilhoso, do apóstolo Paulo, falando sobre a sua conversão, falando sobre a sua vida anterior, na verdade, quando ele tinha tudo ali, né? Era alguém que tinha tudo o que um judeu gostaria para a sua vida. Ele era da tribo de Benjamim, fariseu, um membro muito conceituado dentro ali da seita dos fariseus, do grupo dos fariseus, enfim. Paulo era tudo isso. E o que ele considerou isso, né? É o que a gente vai ver aqui em Filipenses 3:7. Allah atina en moi kerde tauta egemai dia ton Christon zemian. Então, Filipenses 3:7, mais o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, Allah, mas atina, o que era para mim, Hatina kerde, que é o que era lucro, as coisas que eram lucro, aquilo que era lucro, essa é a ideia que está sendo tratada aqui. Tauta, isto, hegemai, considerei, zemian, perda, dia don Christon, por causa de Cristo. Que era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. O que nós temos aqui? Precisamos procurar o nosso verbo, né? Então, hegemai, ton Christon, e aí nós temos zemia. Na verdade, é tauta e zemia. Eu vou explicar por quê. Porque esse acusativo aqui ele está ligado a dia e não ao verbo, certo? Então, o que nós temos? Um verbo. Nós temos dois acusativos. Considerei isto. Aqui é um pronome demonstrativo, então é um objeto. E zemia é complemento. Deixando mais claro o que nós temos. Verbo, que é o verbo egemai, considerei.
tauta, que é o acusativo. Este acusativo, então, será o objeto, mais um outro acusativo, que é, então, o complemento. Portanto, o que nós temos é: considerei o verbo aqui, isto, perda. Eu considerei isto perda, é o que Paulo está dizendo, né? Eu considerei essa coisa como perda. Também poderíamos usar o como eu já coloquei nos outros exemplos, né, que nós poderíamos fazer dessa forma. Então, esse acusativo aqui, ele é objeto porque ele é um pronome demonstrativo. Então, se é pronome, se é articular ou se é nome próprio, ele será o objeto. E o dzemian, que é perda, é exatamente aquilo que diz algo sobre isto. Isto o quê? Isto que Paulo falou, o que era antes lucro para ele. O que era antes lucro para ele, ele considerou perda. Considerou hegemai, né? Hegemai, desculpe, quem considera algo. Então, isso é o objeto. Por isso, nós temos o tauta aqui. Então, eu considerei isto. Quem considera algo. Ele considerou o quê? Isto. Isto o quê? O que era lucro. Então, ele considerou isto como perda, dzemian. Por isso está no acusativo aqui também. Então, o perda diz algo sobre o tauta, né? Ele complementa. Ele diz algo sobre o objeto, ou predica algo sobre o objeto. Sendo assim, nós temos um verbo, mais um objeto, mais um complemento, tendo uma construção de duplo acusativo. Então, o que Paulo está dizendo é que tudo aquilo que ele considerava lucro, ser da tribo de Benjamim, ser alguém respeitado entre os fariseus, ser um judeu como ele era, né? Tudo aquilo que ele considerava lucro e que de fato era um lucro para ele, ele considerou perda. Ele achou que isso era perda. Na verdade, ele em outro texto diz, inclusive, que isso é como se fosse esterco para ele, né? Coisa que não vale nada. Então, o que era lucro, ele considerou como refúgio. Esse é o ponto, né? Ele considerou perda, aqui como o texto está dizendo. Então, o verbo considerar, reputar, essa ideia aí que está sendo colocada com a construção de duplo acusativo. Muito bem. Vamos aqui para Romanos 6, versículo 11, em que nós temos hutos kai rimeis logizeste realtus einai necrus men te hamartia zontas deto theo en Cristo Iesu. Então, Romanos 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, hutos, assim, cai, também, rimeis, vós, logizeste, que é considerar. Então, considerai, realtous, que é vos, considerai-vos, ou considerai a vós mesmos, necrus, mortos. Por um lado, aqui o einai seria como se, essa aqui é uma variante textual, o einai seria o verbo, né? Então, o verbo que estaria implícito aí, e alguns manuscritos ele vai aparecer. Então, seria assim: vós considerai-vos como se estivessem mortos, ou considerai-vos estando mortos. Essa seria a ideia, né? Então, vós considerai-vos mortos, mente hamartia. Então, o men seria essa ideia por um lado e por outro lado. Então, por um lado, mortos para o pecado, te hamartia, estando, né, ou sendo vós, vivendo vós, mortos para o pecado e vivos zontas ou por outro lado, então, mas, zontas, vivos,
to Theou, para Deus. En Christo Jesu, em Cristo Jesus. Então, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é uma construção interessante. Nós temos aqui o verbo considerar, logizeste, realtus, pronome reflexivo, necrus. Então, o verbo considerai, realtus, vos, ou a vós mesmos, necrus, mortos, ou considerai-vos como mortos. O que nós temos, portanto? O verbo logizeste mais um acusativo, que neste caso é o objeto. Porque ele é o objeto? Porque ele é um pronome, neste caso um pronome reflexivo. Então, objeto e necrus é o complemento, um outro acusativo aqui que é o complemento. Complemento. Sendo assim, vocês têm que se considerar a si mesmos como mortos. Essa é a ideia, né? Então, o mortos aqui, ele diz algo sobre o vos. E complementa ou predica algo sobre o vos, sendo assim um complemento, ou no português, mais ou menos ali um predicativo do objeto, como você pode perceber aí. Um outro exemplo aqui para nós, com a ideia aí de considerar ou reputar. Vamos lá. Hos en morphe Theou hipachon ur harpagmon egesato to enai isa ou isa Theou. Aqui o texto de Filipenses 2:6, né, tratando aí com relação a kenosis, né, o esvaziamento de Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vamos aqui para a tradução. É melhor a gente ir, porque esse é um texto um pouquinho mais condensado aí, mas a gente pode seguir aí. Então, hos, que seria o en, hos, que seria o ele. Então, pois ele, pois não necessariamente traduzido, então ele. En morphe. Lembre que o hos, ele é um pronome relativo, então ele está se relacionando, está se referindo ao que já foi dito sobre o sujeito. Então ele é o sujeito aqui na forma relativa. O português, a Almeida Revista Atualizada, o traduziu como um pronome do caso reto, mas ele é um pronome relativo aí no grego, certo? Hiparchon é subsistindo, morphe Theou é em forma, Theou de Deus. Você lembra de morphe, de morfologia, de metamorfose, né? Essas palavras morphe tem a ver com a forma, certo? Então ele substituindo em forma de Deus, ou seja, não, harpagmon, não julgou como usurpação. Então, não julgou como usurpação, egesato, to einai, o ser, isa, igual, lembra de isonomia, certo? Isonomia, a palavra iso tem a ver com igualdade, e nomia é lei, né? Então seria lei igual para todas as pessoas. Isonomia tem a ver com essa ideia. E Theou a Deus.
literalmente é que ele, o que se está querendo dizer aí é que ele não considerou aqui o não, o verbo regesato, não julgou ou não considerou to einai isa theo, seria o ser igual a Deus, mas esse o ser igual a Deus começa com o to, que está no acusativo, apesar de nós termos um verbo aqui, einai isa theo, nós temos um acusativo aqui, to, que é o que torna essa construção toda um objeto. Então ele considerou o ser igual a Deus, e aqui nós temos arpagmon, que é algo que deveria apegar-se, né? Algo como usurpação, né? Seria como algo que ele deveria querer para si. O arpagmon, ele tem a ver com isso. Então, nesse texto aqui, o que se está querendo salientar é o seguinte: o infinitivo é o objeto. Nós temos o einai aqui, ele é o objeto. E o termo anartro também. Arpagmon, na verdade, articular, né? To einai. Arpagmon é o complemento. Então, a razão mais natural para o artigo com o infinitivo é simplesmente marcá-lo como objeto. O que se quer dizer é que o einai estaria sendo anartro, sem o artigo, mas a única razão para ele ter o artigo é para que ele se torne o objeto. Então, ele considerou o verbo mais o acusativo, e ele é o objeto porque ele tem um artigo, mais um outro acusativo que é usurpação, né, como algo que deveria pegar-se, pagmon. Então, é o complemento. Sendo assim, nós temos uma construção de duplo acusativo, em que to einai isa theo será então o objeto e arpagmon seria então o complemento. O que se está querendo dizer é que esse to está aqui só para marcá-lo como objeto desse verbo aqui, o verbo egesato. Muito bem. Os verbos ter relacionados a ter ou tomar, então, entei anastasei, hotan anastosin, tinos auton estai, gine, hoigar epta, eschon auten gnaika. Então, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram? Aqui a pergunta dos saduceus, né? Então, en te anastasei, que é na ressurreição, rota anastosin, quando eles ressuscitarem, tinos, que é de qual auton deles, estai será Guiné. Então, de qual deles será ela a esposa? Hoti, aliás, gar, ou porque, Roi, Eschon, os 7, Auten, a Gnaika, né? Ou seja, tiveram como esposa ou desposaram. Então, os 7, né? Aqui, 7. O que nós temos aqui será os 7, aqui o sujeito. Nós temos o verbo eschon,
e auten gnaika, que é os 7 a desposaram, né? Seria literalmente os 7 as tiveram como esposa. Por isso que fica aqui um pouco estranho, né? Os 7 a desposaram, certo? Eu nem vou colocar aqui, mas para que você entenda, né? Os 7 as tiveram como esposa. Sendo assim, nós temos aqui o verbo, objeto e complemento. Verbo mais acusativo mais acusativo. O auten é objeto porque ele é pronome e o gnaika aqui complemento. Então eles as tiveram como sendo suas esposas. É isso que está sendo colocado aí com esse duplo acusativo. Por último, Tiago 5:10. Hipodeigma labete adelphoi tes kakopathias kai tes macrothemias tus profetas hoi elalesen ento onomati Kyrio. Então, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então, labete, tomai, irmãos, adelphoi, então tomai por modelo, hipodeigma, tes kakopathias, que é no sofrimento, kai tes macrothemias, na paciência, dos profetas, os profetas, hoi, os quais, elalesan, falaram, ento onomati, em nome do Senhor, Kyrio. Então, nós temos o verbo labete aqui, que é o verbo lambano, tomar, eu tomo, como modelo, ou por modelo, dos profetas. O verbo é tomai por modelo, na verdade o verbo é tomai, por modelo é o complemento e os profetas o objeto. Então, o que é que nós temos aqui? O verbo, nós temos o acusativo, eu vou até colocar mesmo exatamente na ordem aqui, acusativo, este acusativo é o complemento, mais o verbo e mais um outro acusativo que é tus profetas, que é o objeto. Por que ele é o objeto? Porque ele é articular, tus profetas, e como modelo é o complemento. Então, tomai os profetas como modelo, essa é a ideia, né? Nós temos aqui o verbo, hipodeigma, complemento, e tus profetas, o objeto. Então é isto, espero que você tenha gostado desta aula. Qualquer coisa que tenha ficado mais aí complexa, você pode retornar ao vídeo, entender um pouco melhor. O ponto é que você não perca aí o fio da meada, né? Aquilo que a gente tem apresentado aqui, ok? Então que Deus nos abençoe e até a próxima aula.